Gênesis 22, deixado? Tá? Vamos ler todo o capítulo. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azor, Pildas, Didrafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã,
Tás e Maaca. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e fale conosco através da sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Suplicamos pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine pelo seu Espírito Santo e nos aplique, Senhor, a tua santa, a tua bendita palavra, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor, para a tua glória, para o nosso bem. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém? Bom, esse texto, ele é um dos textos, de fato, mais importantes das Escrituras Sagradas. Um texto importantíssimo. E um texto que vai apresentar Abraão como um homem realmente de fé. Esse texto todo, o propósito dele é exatamente esse, não é? É mostrar a prova que Abraão passou diante de Deus, a prova da sua fé. Porque a Bíblia deixa bem claro com relação a Abraão, com relação àqueles que entram em aliança com Deus, a necessidade da fé, a necessidade da confiança em Deus, daqueles que estão em aliança com Deus. E nós sabemos que, na verdade, Abraão foi exigido isso dele, a fé, a confiança dele no Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua palavra. E desde os primeiros momentos, quando nós estudamos, nós observamos isso. Quando ele, por exemplo, no capítulo 11, final do capítulo 11, início do capítulo 12 de Gênesis, quando a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, né? Então, desde aquele momento ali, foi exigido de Abraão realmente o que? A fé, a confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. E depois, em vários momentos, a fé dele foi provada, e ele teve que depositar a sua fé, a sua confiança em Deus, descansar em Deus, porque a tarefa não era nada fácil. E nós podemos dizer que para um homem incrédulo era simplesmente impossível. Havia realmente a necessidade da fé para Abraão prosseguir seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo a vontade de Deus, em todas aquelas dificuldades que ele teve que enfrentar. Ele teve realmente que ter fé. Então fica claro que havia a necessidade da fé de Abraão para que realmente essa aliança entre Deus e ele existisse, não é? Ou seja, a fé dele, a confiança dele em Deus. E a aliança com Abraão é muito importante para todo o plano de redenção. Nós temos já estudado, nós temos visto que o Senhor anunciou a redenção, anunciou a salvação através de um descendente que viria, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como nós já estudamos, que a palavra de Deus diz lá, quando o Senhor fala, na verdade, com a serpente, e o Senhor Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor promete um descendente, logo imediatamente após a queda do homem, um descendente que iria vencer a Satanás, que iria pisar na cabeça da serpente. E esse descendente nós sabemos que era Cristo, não é? Só que, na verdade, o que a palavra de Deus vai mostrar é que o plano de redenção, o pacto de redenção, o pacto da graça, este pacto, essa redenção, foi feito antes da fundação do mundo, na eternidade, quando Deus o Pai deu para o Filho os seus eleitos, planejou todas as coisas, determinou que o Filho viria morrer por esses eleitos. E este pacto é eterno, este pacto ele é um pacto que de fato, em última instância, só depende de Deus, só depende da determinação, do decreto de Deus, porque só Deus pode salvar e só Deus pode implementar este pacto. E de fato Deus começou a fazer isso, quer dizer, esse pacto eterno, Deus começou vamos dizer assim, a colocar na história esse pacto através dessas alianças.
E essa aliança com Abraão é uma aliança importantíssima para a implementação desse pacto na história, né? Então, com Abraão começa um momento realmente novo da revelação desse pacto, da história da redenção, quando então com Abraão é feita a aliança e essa aliança então é implementada. E essa aliança é a manifestação desse pacto eterno de Deus na eternidade, né? Desse pacto eterno de Deus fora do tempo, antes do tempo, com o seu filho, esse pacto entre o pai e o filho. Então este pacto ele estava sendo implementado. E a aliança com Abraão era realmente parte da implementação, e uma parte importantíssima da implementação desse pacto. E Abraão deveria confiar em Deus, né? Então, a questão da fé. Abraão iria fazer parte desse pacto, mas Abraão iria fazer parte desse pacto na fé. Deus fez uma aliança com ele e Abraão deveria crer em Deus. E esta fé de Abraão, ela foi provada, foi solidificada, foi sustentada por Deus. Nós observamos que a fé, como a palavra de Deus vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus. A fé é uma obra da graça de Deus, é uma obra de Deus. Se nós olharmos para o próprio Abraão, se nós olharmos para a humanidade, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos descobrir que a fé é um milagre, a fé é um dom de Deus realmente, e que aqueles em quem Deus não opera, jamais terão fé. Porque a natureza humana, a natureza caída dos homens é uma natureza incrédula. Quando nós pensamos em Adão e Eva, quando eles ouviram a Satanás, quando eles duvidaram de Deus lá no Jardim do Éden, ali estava o germe, então, dessa incredulidade que impregnou na raça humana, duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, acreditar no diabo, acreditar na mentira, acreditar no engano, deixar de acreditar na palavra de Deus. Então, isso é próprio da natureza humana. De fato, a fé é um milagre, de fato, a fé é um dom de Deus, que Deus opera no coração dos seus eleitos, Deus opera no coração daqueles que realmente Ele chama, né? Então nós observamos isso inclusive no caso de Abraão, porque Abraão ele mostrou em alguns momentos vacilo na fé, ele mostrou em alguns momentos aquilo que é próprio da natureza dos homens, a incredulidade, como foi o caso que nós estudamos há pouco tempo na história em que ele mentiu pelo menos na Bíblia 2 vezes a respeito da sua própria mulher, porque ele tinha medo de ser morto pelos povos que ele estava peregrinando entre os povos. Então, por causa da sua mulher, ele mentia dizendo que era sua irmã. E em outras situações também. Porém, isso mostra a graça de Deus, como nós temos estudado, e mostra que a salvação realmente depende, em última instância, de Deus, da sua graça, do seu poder, e que, inclusive, o próprio Abraão foi salvo pela graça, e que a fé que ele tinha no dom de Deus. Mas essa fé era uma necessária resposta de Abraão, como uma necessária resposta de todos os homens que estão em aliança com Deus. Sem fé, como vai dizer o livro de Hebreus, é impossível agradar a Deus. É preciso crer que Ele exista, é preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é de fé em fé, a salvação é de fé em fé, é o poder de Deus, o justo viverá pela fé. E há uma necessidade então muito clara da fé, e em especial no caso de Abraão, ele tinha que realmente crer, e essa fé tinha que ser provada para que esta aliança de fato pudesse se tornar concreta, verdadeira. Era preciso a fé, era preciso a confiança em Deus, era exigido de Abraão esta fé. E esse texto mostra exatamente isso, mostra que Abraão creu, Deus foi provando ele de várias maneiras, mas essa prova aqui foi a prova suprema. Por quê? Porque agora Deus não pede simplesmente que já era uma coisa muito difícil, que ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela, ou deixasse, enfim, entregasse completamente a Deus, descansando em Deus. Também foi difícil ele, sabendo que já era um homem idoso, a sua esposa idosa, esperar que viesse um filho da promessa. Mas agora é exigido mais, a exigência que se faz agora a Abraão é muito maior, é muito mais, vamos dizer assim, terrível, no sentido de que agora Deus pede que ele ofereça em sacrifício o seu filho,
Então esta é a prova suprema. Nós podemos dizer que todas as provas da fé de Abraão, esta foi a prova suprema. E a partir do momento que Abraão realmente mostrou que confiava em Deus, porque como Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta, a fé verdadeira é aquela que se manifesta nas obras. E quando Abraão realmente mostrou que confiava em Deus, aí então o Senhor reafirma a aliança e faz promessas eternas, e essas promessas têm a ver conosco, porque tem a ver com Cristo, porque tem a ver com o Redentor. Então tem a ver conosco, que somos salvos por Cristo Jesus, o Redentor, e isso é extremamente consolador, porque traz para nós firmeza. Então esse texto, ele tem um sentido direto de mostrar para nós essa prova de Abraão, e é para nós consolador, porque mostra a firmeza dessa aliança, quer dizer, que Deus estava trabalhando em Abraão, formando a fé de Abraão, preparando essa aliança, e através dessa aliança, nós seríamos beneficiados, e a nossa firmeza, se é que nós confiamos realmente em Cristo, se é que nós somos realmente os da fé, a nossa firmeza é verdadeira. Nós estamos firmados não na areia, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer no Novo Testamento, mas nós estamos firmados na rocha, a rocha da fidelidade de Deus, a rocha da sua palavra, a rocha do seu decreto, que jamais muda, que jamais é modificado. Então eu queria que nós pensássemos nesse texto dessa maneira. Ele está enfatizando a prova da fé de Abraão, que era necessária ele ter fé, e era necessária a fé dele ser provada, e a firmeza desta aliança, que vem a nos consolar hoje, que vem nos fortalecer hoje, porque é a aliança de Cristo, é a aliança para a nossa salvação eterna, como o texto vai mostrar então claramente aqui. Vamos ler então este texto, observando essas verdades da palavra de Deus. Leia comigo aí então, vamos ler o primeiro e o segundo versículo. E nós vamos ver a prova que Deus colocou diante de Abraão. Observe a linguagem do texto, que a linguagem do texto é muito clara, né? O primeiro e o segundo versículo diz assim, vamos ler. Depois dessas coisas, ou seja, os acontecimentos do capítulo 21, que está se referindo a estas coisas, no caso do nascimento de Isaac, a aliança com Abimeleque, todos esses últimos fatos que foram contados aí pelo livro de Gênesis. Depois dessas coisas, olha o que o texto diz: pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, Deus chamou Abraão. Este respondeu, eis-me aqui. Então observe que o propósito todo do texto é: Deus pôs Abraão à prova. Era a prova da fé, desta fé essencial, necessária daquele homem que estava em aliança com Deus. Aliança concreta, real, haveria de ter se este homem realmente fosse um homem de fé, né? Então, aqui está, Deus pôs à prova a fé de Abraão. E qual foi a prova? O versículo 2 ele é muito esclarecedor a respeito da gravidade da prova, do tamanho da prova, da dificuldade desta prova, porque o texto ele deixa bem claro isso nas seguintes palavras. Vamos ler o versículo 2. Versículo 1, Deus chama Abraão, Abraão responde a ele, e no versículo 2 diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse versículo mostra a dificuldade da prova. Quando o Senhor Deus diz assim, toma teu filho, isso aqui já começa a mostrar a gravidade da prova. Por quê? O que é que Deus vai pedir? O filho em sacrifício, em holocausto. Então qualquer filho, se Deus pedisse isso para qualquer pai, pedisse o filho a qualquer pai, isso por si só já seria uma prova muito grande. Então aqui já começa a dificuldade da prova, ou seja, Deus está pedindo a vida do filho. Toma teu filho. Mas a dificuldade se mostra maior porque Deus mostra ainda essa dificuldade com outras duas palavras. Qual é a outra palavra? Teu único filho. Teu único filho. Quer dizer, só havia de filho mesmo
filho mesmo era Isaac. Aí vocês podem dizer assim, mas Ismael também era filho, mas não era o filho no sentido o quê? No sentido da promessa de Deus, porque Isaac era o filho da promessa. Ismael foi o filho que? Foi um filho que, a bem da verdade, foi o filho da incredulidade de Abraão. Mas Isaac era aquele único filho, no sentido de que o filho da promessa. Então, além de ser o filho que Deus pede também o filho da promessa. Que promessa é essa? O filho através do qual Deus faria de Abraão uma grande nação. O filho da promessa, o filho da velhice de Abraão, o filho que foi um verdadeiro milagre, porque Abraão já era idoso, e o filho através do qual Deus cumpriria todas as promessas que ele tinha feito a ele. Então veja a dificuldade. Se fosse dizer só um filho já seria dificuldade, mas é mais que dizer que um filho, é o filho da promessa, é o filho no sentido único. E depois Deus continua: a quem amas. Havia um amor especial de Abraão por este filho, exatamente porque ele era o filho da promessa, exatamente porque era o filho da sua velhice, era um filho amado. Então o Senhor Deus diz assim: este é o filho, teu filho, único filho, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, que era uma região, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferece o teu filho em sacrifício a mim. Essa foi a prova. E aqui eu queria que vocês percebessem a gravidade da prova, né? Um filho já seria uma prova muito grande, oferecer a Deus em sacrifício e holocausto. Mas era esse filho da promessa, esse filho amado, esse filho especial que Deus tinha dado para ele, é que Deus pede a Abraão agora que ofereça em sacrifício. Esta é a prova. Abraão só iria obedecer a esta exigência de Deus se ele tivesse fé. Se ele não tivesse fé, ele não obedeceria. Por isso que esta é a prova da fé. A fé, como eu disse para vocês, necessária como resposta a Abraão em relação à aliança. Então, se Abraão obedecesse, ficaria realmente provado que Abraão tinha essa fé. E era só ele tendo fé que ele iria obedecer. Observe a linguagem. Não feche aí a sua Bíblia, mas vamos olhar para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um capítulo muito importante para a questão da fé, e é muito importante para a demonstração para nós de exemplos de fé. E entre esses tantos exemplos de fé que estão no livro de Hebreus, está também Abraão. Vamos abrir aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos dá algumas características da fé de Abraão que tem a ver com este episódio aqui. Vamos ler no versículo 17. Pela fé, Hebreus capítulo 11, verso 17, acharam? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Observe o quê? Que ele era unigênito, né? Porque era o filho da promessa. Aí o texto continua dizendo: a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Quer dizer, ele estava pronto, pela fé ele fez isso. Observe então que o texto de Hebreus está dizendo o quê? Que aquela prova foi prova da fé. E que foi por causa da fé que ele estava pronto a sacrificar o seu filho. O filho da promessa, o filho unigênito, o filho amado. Mas o texto esclarece mais a qualidade desta fé e a qualidade desta obra que vinha desta fé, no versículo 19, quando diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos
de onde também figuradamente o recobrou. Observe então que o texto está dizendo aqui que Abraão, ele acreditava em Deus. E ele acreditava que aquele filho da promessa seria um instrumento através do qual ele iria herdar as promessas, a descendência e todas aquelas bênçãos que Deus havia prometido a ele. Então, Abraão raciocinou assim: este é o filho da promessa, Deus me deu para que a promessa fosse cumprida através dele. Então, se for preciso, Deus vai ressuscitá-lo para que a promessa se cumpra, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus cumpre as suas promessas. Então, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, ele acreditava que se fosse preciso a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Abraão, de Isaac dentre os mortos, isso iria acontecer. Por quê? Porque aquele rapaz, o seu filho, era o filho da promessa. E Deus não falha, e Deus não mente, e Deus é fiel. A sua palavra é confiável. Então, com certeza, Deus iria cumprir aquilo que tinha estabelecido com Abraão. Vocês estão entendendo? Por que ele foi e por que ele obedeceu? Porque ele sabia que Deus era fiel, Deus iria cumprir, ele confiou em Deus, ele descansou em Deus, e ele acreditava que se fosse preciso até a ressurreição do seu filho, isso iria acontecer. Vamos voltar então para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 22, ali. Gênesis 22. Vamos voltar para lá. Observe então que o Senhor Deus, ele dá esta ordem, apresenta esta prova a Abraão, e imediatamente o que aconteceu com Abraão? Abraão não vacilou, Abraão não retrocedeu, mas Abraão obedeceu. No versículo 2 diz: acrescentou Deus, toma o teu filho. Eu estou agora lendo o capítulo 22 de Gênesis, verso 2. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E olha a linguagem do verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Isaque já, nessa época aqui, provavelmente já era um rapazinho, né? Então, ele obedeceu a Deus, ele preparou a lenha do holocausto, tomou seu filho, 2 dos seus servos e partiu para o lugar. E era uma viagem de 3 dias, porque diz o versículo 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então Abraão obedeceu, e obedeceu com fé. Obedeceu porque ele estava firmado em Deus e na palavra de Deus e na sua promessa. Observe então isso, conforme Hebreus nos diz. Isso aqui mostra a sua fé. A sua fé se manifestou logo no se levantar dele pela madrugada, no preparar o material do holocausto, em tomar o seu filho, em tomar o seu servo, seguir o caminho de 3 dias. E quando chegou lá, esta fé se manifesta mais aí no verso 4, diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E no versículo 5, veja como essa fé também se manifesta quando ele diz: olha a palavra dele aos seus servos. Isso aqui é muito significativo para o entendimento do texto, é muito importante. Porque diz aqui: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu, rapaz, iremos lá, até lá, e havendo adorado, olha o que ele diz, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, o que diz aí? Voltaremos para junto de vós. Como é que ele diz voltaremos, se ele estava levando seu filho para ser sacrificado? Por que ele diz voltaremos? Né?
porque ele sabia que ele ia voltar com o filho. Entendeu? Ele sabia que se fosse preciso, como diz lá em Hebreus, se fosse preciso ele matar mesmo, se ele tivesse que ir até as últimas consequências daquele ato, como de fato não foi, Deus não permitiu que ele fosse, Deus estava provando a fé, mas se fosse preciso, ele iria ressuscitar, o rapaz iria ressuscitar o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo, porque aquele rapazinho, porque aquele moço, porque aquele filho, não era um filho qualquer, era um filho da promessa de Deus, iria se cumprir sem dúvida a promessa de Deus, então Deus não iria deixar o seu filho na morte. Observe então o significado, o entendimento que este texto tem, quando nós olhamos este texto à luz de Hebreus. E ele não está mentindo aqui, eu vou e eu volto, ele está dizendo a verdade. Então essa fé está clara aqui no texto. A fé de Abraão está sendo provada e a fé está se manifestando em todos esses atos, todas essas obras, porque, como diz o escritor Tiago, da carta de Tiago, Tiago diz na sua carta, a fé sem obras é morta. Então continua o texto. Versículo 6: Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Como alguns intérpretes têm destacado, este texto nós temos vários tipos de Cristo. E o próprio Isaque aqui, no seu caminhar, Isaque na Bíblia vai sempre aparecer como uma figura passiva, um homem tranquilo, um homem passivo, um homem calmo. E essa atitude dele passiva, de seguir seu pai, e os dois juntos, e de seguir, obedecer seu pai, seguir, é um tipo de Cristo, que junto com seu pai celestial, porque essa era a vontade do pai, quando ele chegou no Getsemane, ele orou, se possível passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E ele foi até o fim para nos resgatar do pecado. Então, Isaque aqui é um tipo de Cristo. Mas Isaque diz a Abraão, faz uma pergunta no versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa era a pergunta importante, porque tinha o fogo, tinha a lenha, mas cadê o cordeiro? Eles não estavam levando o cordeiro. Foi uma pergunta de Isaque e Abraão, uma pergunta lógica, inclusive. Cadê o cordeiro para o holocausto? Nós estamos indo para fazer sacrifício a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E onde é que está o cordeiro? E aqui, meus irmãos, Abraão dá uma resposta que nós podemos dizer, tem um caráter tanto para aquele momento que eles estavam vivendo, tem um significado tanto para aquele momento que eles estavam vivendo, mas tem também um significado em relação ao Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz no versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si o meu filho. Perdão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Deus proverá. Então esse texto com certeza tem um significado tanto para aquele momento em que Abraão manifesta a sua confiança em Deus. Onde é que está o cordeiro? Abraão como que diz assim, eu estou fazendo o que Deus manda, Deus proverá. Deus vai conduzir tudo. Deus vai guiar todos os passos e vai providenciar tudo o que é necessário, meu filho. Vamos seguir a Deus. Mas ao mesmo tempo ele também estava dizendo, Deus proverá um cordeiro. Aqui Abraão com certeza estava profetizando sobre Cristo Jesus, que viria substituir a nós. Porque todas as coisas estão aqui tipificadas. E o Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. De acontecimentos, de pessoas, de coisas que estavam apontando para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição por nós. Então no versículo 9... diz o texto, e o finalzinho do versículo 8 diz, seguiram ambos juntos, continuaram seguindo após a pergunta e a resposta de Abraão, e no versículo 9 diz, chegando
ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Observe então os passos aqui. E tudo isso eu continuo, observe bem, enfatizando para vocês que eram atos de fé de Abraão. Abraão estava fazendo tudo na vontade de Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. O texto diz que ele preparou o altar. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha designado, tudo com fé em Deus, com confiança em Deus, esperando em Deus. Chegando ao lugar que havia designado, edificou um altar sobre ele, dispôs a lenha, preparou o altar, pôs a lenha, amarrou seu filho Isaque e o deitou no altar em cima da lenha, sobre a lenha. Mas a narrativa, ela tem um progresso até o ápice, até o momento mais importante. Qual seria o mais importante? Todos esses atos são atos de fé, observe bem. Todos esses atos são atos de fé. Foi um ato de fé Abraão ter se levantado de madrugada. Foi um ato de fé ele ter preparado a lenha para o holocausto, né? Como diz aqui no versículo 3, levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, seu filho, rachou lenha para o holocausto. Foi um ato de fé ele caminhar 3 dias. Foi um ato de fé ele dizer para os seus servos: nós vamos, mas nós voltamos. Foi um ato de fé ele dizer para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Foi um ato de fé agora, e está chegando no ápice, observe bem. Foi um ato de fé ele preparar o altar. Foi um ato de fé ele colocar lenha sobre o altar. Foi um ato de fé ele amarrar o seu filho. Foi um ato de fé ele colocar o seu filho sobre a lenha. Mas o ato de fé maior não tinha chegado ainda. Eu queria que vocês percebessem isso. O ato de fé maior ainda não tinha chegado, porque o ato de fé maior está no versículo 10. E a narrativa, você percebe o clímax, a narrativa vai crescendo para se aproximando deste clímax, até que chega a ele no versículo 10, diz o quê? Olha a linguagem: estendendo a mão. Esse era o ato final, o ápice do ato de fé, a obediência realmente ali, verdadeira. Porque se ele tivesse feito tudo isso, mas tivesse chegado ali e desistido, não seria fé. Mas agora a fé se manifesta nesse ato final, supremo, em que realmente ele obedece a Deus. De fato, prova que ele estava obedecendo a Deus o tempo todo. Quando no versículo 10 diz o texto: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Percebe aqui a linguagem? Dá para perceber? Ou seja, são atos que vão mostrando que ele cria, que ele estava realmente crendo. Tudo isso ele fez confiando em Deus, mas agora é um ato supremo, porque é o ato do sacrifício. Quando ele estende a sua mão, ele pega o cutelo e ele vai matar o seu filho. Ele está agora chegando ao final, chegando ao momento da obediência. Deus disse: oferece o teu filho, mata o teu filho. E ele pega agora o cutelo para matar o seu filho. Neste momento, diz o versículo 11, que brada o quê? O anjo do Senhor. Nesse momento, que é o momento mais importante, é o momento crucial, é o ápice da fé, da prova da fé, é o ápice da obediência como fruto da fé. Neste momento, diz o texto, que bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Olha a linguagem do texto: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aqui estava provado que Abraão cria realmente em Deus. Aqui estava provado que a fé de Abraão era uma fé verdadeira. E este momento,
Deus não permitiu, Deus não deixou, e Deus não iria deixar mesmo, porque isso aqui foi uma prova. Inclusive esse texto mostra que Deus não é a favor de sacrifícios humanos, como era uma coisa comum naquela época entre aqueles povos, sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Deus não permitiu, mas aqui mostra que ficou provado que Abraão realmente cria em Deus. Percebe, irmãos? Dá para perceber? Ficou provado isso. E aí o Senhor, agora eu sei que temes a Deus, por quando não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão mostrou com aquele ato que ele realmente confiava em Deus. E aí vem vamos dizer assim, a reafirmação de todas as promessas da aliança que Deus tinha feito com Abraão, lá nos capítulos anteriores, e que, como eu disse para vocês, a fé era essencial, e agora a fé já vinha sendo provada, a fé vinha sendo fortalecida. Às vezes vacilava na fé, mas Deus estava formando a fé, fortalecendo a fé, cuidando da fé de Abraão. Mas agora a fé de fato é provada, é mostrada através desse ato supremo de oferecer o seu próprio filho. E o texto diz que agora eu sei que temes a Deus. E esse anjo do Senhor, como nós já tivemos a oportunidade aqui de estudar, deve ser uma referência ao próprio Cristo no Antigo Testamento. Cristo bradou: agora eu sei que temes a Deus. E o versículo 13 diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Esse texto também é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Abraão iria oferecer o seu filho, mas não ofereceu. Ofereceu um carneiro, e o texto, a linguagem é bem clara, em lugar do seu filho. Lembremos que Abraão tinha dito: Deus proverá, meu filho. E no versículo 14 diz: pois Abraão nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus providenciou um carneiro para que o holocausto fosse feito no lugar de quem? De quem foi oferecido esse carneiro? Diz o texto: no lugar de seu filho. Aquele carneiro, irmãos, é um tipo de Cristo. Através de Isaac, o descendente prometido, o filho da promessa, viria a semente prometida, o descendente prometido, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele iria pisar na cabeça da serpente, ele iria nos libertar, ele iria nos salvar dos nossos pecados, morrendo no nosso lugar, assim como esse carneiro foi oferecido no lugar de Isaac. Substituição. Cristo nos substituiu na cruz, e este carneiro é um tipo da substituição de Cristo, um tipo de Cristo nos substituindo na cruz do Calvário. Então aqui estava o carneiro substituindo o seu filho Isaac, e o Senhor Jesus Cristo nos substitui na cruz do Calvário. E tudo isso, e Abraão reconhece que Deus é que tinha preparado tudo aquilo. E de fato, como Abraão diz lá, o Senhor, no versículo, vamos ler de novo o versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Que cordeiro é esse, meus irmãos? Que cordeiro é esse? João Batista vai dizer no Novo Testamento: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro viria, e essa aliança era exatamente a aliança que Deus estava implementando, a aliança da graça, a aliança em que este cordeiro, filho de Deus, viria para salvar os eleitos de Deus. E tudo isso Deus está mostrando aqui. E aí o Senhor volta, tendo se confirmado então a fé de Abraão, tendo Abraão mostrado que realmente confiava em Deus, que estava em aliança com Deus, que a fé dele era verdadeira. Diz o texto que o Senhor, versículo 15, Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá, né? E passa a ser o nome daquele lugar.
Então do céu bradou, versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão, veja a palavra do anjo, e disse: jurei por mim mesmo. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer assim: Deus não tinha por quem jurar, superior, porque o juramento é feito por alguém superior, jura-se por Deus, mas Deus não tinha ninguém superior por jurar, então diz o texto, jurou por si mesmo. Observe a firmeza da nossa salvação, a firmeza da redenção, a firmeza desta aliança com Abraão, a firmeza do pacto da graça, a firmeza da aliança eterna para a salvação dos eleitos, quando o texto diz assim: então bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, ou seja, mostraste que tiveste fé. A fé foi concretizada, foi mostrada ali através das obras, porque a fé sem obras é morta. As promessas de Deus são reafirmadas, a promessa da aliança com Abraão. Observe bem, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A descendência será como as estrelas dos céus, como a areia do mar. É claro que aqui está em vista especialmente a descendência espiritual de Abraão. Descendência espiritual de Abraão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós lá em Gálatas. Vamos fazer uma leitura rapidinha aqui de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 28. O texto diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da promessa. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava e sim da livre. Então, Paulo coloca aqui que a questão é muito mais espiritual do que realmente física. E Deus está falando naturalmente aqui, existe essa questão muito mais espiritual aqui, os filhos da promessa, os eleitos de Deus que viriam através de Abraão, os crentes, os que como Abraão iriam crer. O apóstolo Paulo vai dizer, como Abraão creu, nós também cremos. Ele creu, nós também cremos. Ele vai falar em Romanos capítulo 4, né? Se vocês quiserem abrir comigo, abra, se não ouçam apenas. Romanos capítulo 4, olha a linguagem do apóstolo Paulo. Ele diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E depois, lá no versículo 20, diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão foi crente e nós também somos crentes. E esses descendentes iriam também crer. E aqui está em vista então a fé
a questão espiritual, os descendentes espirituais de Abraão, e o Senhor Deus diz que deveras abençoarei, voltando agora para Gênesis 22, 17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e a tua descendência, olha a promessa, possuirá a cidade dos seus inimigos. Ou seja, vai tomar posse dos inimigos. E que inimigos são esses? Todos os inimigos da verdade. A carne, o mundo e o diabo. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que são de Deus, como Abraão era de Deus, crerão. A graça os atingirá. Eles crerão, serão salvos em Cristo. Cristo morreu por eles e a salvação deles é certíssima, de modo que nenhum dos seus inimigos vai conseguir vencê-los, meus irmãos. E se nós somos crentes, nós somos estes. Percebe a nossa segurança? Percebe o consolo que o texto está colocando para nós a respeito da nossa fé? A nossa fé não está sobre areia, mas sobre o juramento de Deus, aquele que jurou, aquele que diz o texto: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E diz mais: nela, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto desobedeceste a minha voz. Graças a Deus. Que Deus seja honrado e louvado pela tão grande graça, por tão grande misericórdia que Ele tem nos concedido. E a nossa fé, então, a nossa fé está firmada não na nossa própria capacidade, mas na promessa de Deus, no juramento de Deus. A nossa fé está firmada sobre esse juramento, sobre essa palavra, sobre essa promessa que Deus fez a Abraão em relação a nós, os seus descendentes, os crentes, aqueles que têm a mesma fé. E através do seu povo é que as nações da terra são abençoadas. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O final do versículo do capítulo, ele mostra para nós agora que Deus vai concretizando o seu plano de redenção, porque nós temos Abraão e depois Isaac, depois Jacó, não é? Abraão, Isaac e Jacó. E agora Abraão começa a desaparecer da história, porque Abraão já cumpriu o papel dele. O capítulo 23 vai falar que Sara vai morrer. Sara já vai chegar também, tendo cumprido o seu papel no plano de redenção, como aquela que geraria esse filho da promessa. Ela morre no capítulo 23, que nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem. E no capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Quer dizer que Abraão já está saindo de cena, já cumpriu o seu propósito dentro do plano de redenção de Deus. Agora vem a hora, o tempo de Isaac. E o texto começa a preparar, porque fala-se agora dos filhos do irmão de Abraão, Naor. Vamos ler do versículo 20 e o 24 em diante. Diz o texto: passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, teu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azor, Pildas, Didlaf e Betuel. Olha o que o versículo diz no verso 23. O texto diz no verso 23: Betuel gerou a Rebeca. Quem foi Rebeca? Esposa de quem? De Isaac. Não é? Esposa de Isaac. Então, Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, Naor, irmãos de Abraão. Então, observem que aqui o texto ele vai já fechando agora em relação a, focalizando agora em relação a Isaac. Esta moça iria casar com Isaac. Estes 8 deu à luz Milca, Naor, irmão de Abraão. E estas pessoas todas nasceram de Naor. E Betuel gerou a Rebeca.
ou seja, era a neta de Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então aqui, como sempre nós temos observado, né? O texto deixa bem claro que Deus vinha conduzindo todas as coisas para o plano de redenção. O plano de Deus não falha, nossa salvação não falha, o juramento de Deus não falha. Então nos consolemos no fato de que a verdade de Deus, a promessa de Deus, garante a vitória do seu povo. Deus levou Abraão até esse ápice da prova da fé, porque na aliança que Deus fez com ele, essa fé tinha que existir, e esta aliança é uma aliança fundamentada no juramento de Deus e que nos beneficia e que nos mostra claramente que nós não estamos construindo a nossa vida sobre a areia, mas sobre a rocha da sua palavra. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que, além de outras coisas que esse texto pode ser aplicado, né? Mas nos mostre que a nossa fé está firme na rocha do juramento, da promessa da palavra de Deus. E como Abraão, nós possamos também, uma aplicação também podemos fazer, ficar firmes em Deus e nunca desanimar, porque o Senhor é fiel. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Nos firma, Senhor, em Ti, ó Deus, para que nós possamos, com a Tua graça, Senhor, confiar plenamente no Senhor, como Abraão confiou, descansar no Senhor pela fé, porque a nossa fé, Senhor, a nossa salvação, a nossa vida não está firmada na palavra de um homem, mas na palavra de Deus, no Deus fiel que não falha. Que nós possamos ficar firmes nesta fé, Senhor, descansar nela e sermos consolados. Em nome de Jesus nós rogamos e te agradecemos, Senhor Deus. Que assim seja, meu Deus. Amém. E amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?